receba nosso culto desta noite, que o Senhor envie a sua palavra aos nossos corações, que o Senhor ouça as nossas orações nesse lugar. Senhor meu Pai, somos gratos a tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, pela tua guarda, pela tua proteção. Senhor, por podermos mais um dia estarmos na tua presença, nesse lugar, para te buscar, para te ouvir, para ministrarmos a tua palavra. Senhor, te pedimos, Senhor, por aqueles que estão passando, Senhor, por situações adversas. Visite o lar agora de cada um, Senhor, que toda enfermidade caia por terra, que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que todo espírito contrário, todo levante maligno, Senhor, seja derrubado. Senhor, nos direcione nesta noite, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, diz assim: Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Amém? Podeis tomar assento. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Coisa terrível tinha feito Davi
ouviu a palavra de Deus, mas não guardou a palavra de Deus, e trouxe para a sua casa o pecado, o adultério, o assassinato, e tudo isso desagradou a Deus. E o profeta Natã vai a ele como uma parábola, mostrando a ele a injustiça que ele tinha praticado. E a palavra que Davi dá, o decreto que Davi dá como rei, é: este homem é digno de morte, este homem tem que morrer, este homem, ele tem que pagar 4 vezes mais. Mas, quando o profeta diz: este homem é você, Davi, quando o profeta diz a Davi: este homem é você, ele olha para dentro de si mesmo, ele vê o mal que ele havia praticado, e ele reconhece: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor, reconhece o seu pecado. E ali o profeta dá o decreto para ele, dizendo: tudo o que iria acontecer na sua casa, o mal continuaria, nunca sairia a espada da sua casa, mas o Senhor vem a ele com uma beneficência, alcançou o benefício da graça. Graça é favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos concede. Deus não nos abençoa porque nós somos bonzinhos, Deus nos abençoa porque Ele é bom. Nós somos pecadores. E Davi, ele agora busca se reaproximar de Deus. E mais um decreto ainda, dizendo: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem. Aquilo que Davi tinha feito, os inimigos poderiam usar contra Deus. Os inimigos iriam blasfemar contra Deus. E ele diz: também o filho que te nasceu certamente morrerá. O filho que nasceu certamente morrerá. Sob a lei, quando se cometia adultério, era digno de morte, apedrejamento. Quando matava o próximo, era morto também. Havia uma lei que dizia olho por olho, dente por dente, vida por vida. Mas a graça livrou Davi, o favor imerecido. Muitas vezes nós pensamos que a graça nós só encontramos no Novo Testamento. Este aqui é um exemplo da graça de Deus. Em todas as alianças, Deus, Ele concede a sua graça. Porque os vossos inimigos, usando este feito, eles irão blasfemar contra Deus. Então Deus dá um decreto sobre aquela criança que iria nascer, ela iria morrer. Algo muito interessante que diz assim: a criança que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente. Esse filho nunca seria o filho de Davi, seria filho de Urias. Não seria filho de Davi, porque ele tomou a mulher que era de Urias. E pela palavra, pela lei, quando nascesse o filho, não seria de Davi. Deus não aceitaria aquela criança, fruto de um adultério, fruto de um assassinato. E Deus então rejeita o nascimento daquela criança. Mas Davi, ele vai fazer algo, quando chega essa tempestade sobre o seu palácio. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você semeia, você colhe. Se nós semeamos ventos, nós vamos colher tempestades. Davi estava colhendo tudo aquilo que ele havia semeado, e agora ele estava colhendo. Então veio uma tempestade sobre o palácio. E ele agora, ele buscou, no versículo 16 diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança. Davi agora,
ele começa a buscar Deus. Ele começa a clamar a Deus. O que nós devemos fazer em meio a uma tempestade? Como nós devemos reagir em meio a um mal que pode vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre algo que nos acontece? O que nós podemos fazer? A graça de Deus está sobre nós, porém tudo aquilo que nós semearmos, colheremos. E como reagir quando a colheita chega? Quando chega aquilo que de mal nós semeamos e nós começamos a colher agora. Olhar para a vida de Davi, ele vai nos mostrar como devemos nos portar diante de uma situação adversa. Versículo de número 15 diz assim: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Jejuou, orou, em busca novamente da graça. O que nós devemos buscar em Deus? Que Deus, Ele venha nos agraciar com seu amor, venha nos perdoar, venha nos livrar do peso do nosso pecado. Ainda que Davi sabia que não merecia, ainda que Davi sabia que Deus não aceitava aquela criança, mas ele vai se prostrar diante de Deus. E a palavra diz que ele buscou Davi a Deus. Buscou para quê? Peço que, se for possível, altere o seu plano. Ele vai argumentar com Deus. Ele vai conversar com Deus. No meio da tempestade, o que nós temos que fazer? Conversar com Deus. A oração é conversar com Deus. É pedir para que Deus tenha misericórdia, para que Deus derrame a sua graça sobre nós. Peço-te, se for possível, altere o seu plano. Suplico-te, poupa a vida. Orou com o coração contrito e arrependido. Foi buscar, porque crendo como Deus agira com ele de misericórdia, como Deus agiu com ele de graça, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O próprio decreto de Davi era exatamente a morte. O homem que fez isso deve morrer. Ele, como rei, ele dá o decreto. Olha, o homem que faz tal atitude, ele tem que morrer. E quando Natã diz, você é o homem, ele estremece, porque ele viu como ele estava desagradando a Deus, como ele tinha ido contra a palavra de Deus. Mas o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, você não vai morrer. Porém, o fruto desse engano, dessa mentira que você está vivendo, não viverá. Mesmo ele sabendo do decreto de Deus, ele entra em oração. As nossas atitudes podem mudar a nossa situação que nós estamos vivendo, mas a oração pode mudar os decretos de Deus. Quando vamos orar, é porque nós esperamos que aquilo que nós estamos colhendo, Deus possa mudar, Deus possa agir com misericórdia. E foi exatamente isso que Davi fez. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Ao enfrentar a tempestade, segundo ponto que Davi nos ensina, devemos ficar tranquilos e calados. Deixe-me sozinho. Sabe, nós temos
um mal, quando qualquer coisa vem contra a nossa vida, nós começamos a esparramar, a contar para todo mundo, a buscar apoio, como se Deus estivesse errado e nós estivéssemos certos. Como se nós não merecêssemos aquilo que muitas vezes estamos enfrentando. Nós temos uma noção que não merecemos o que estamos passando, mas não nos esquecemos que tudo aquilo que semeamos, nós colhemos. E ao enfrentar a tempestade, Davi nos mostra que quando vem a tempestade, a melhor coisa é ir conversar com Deus, falar com Deus. Os anciões, os sábios do palácio, procuravam e chamavam ele: vamos, levanta, vamos sair, vamos levantar. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Por 7 dias, versículo 18 diz assim: e sucedeu que ao 7º dia, então Davi ficou nessa posição 7 dias. 7 dias ele não comeu, 7 dias ele ficou prostrado, 7 dias ele argumentou com Deus, ele pedia misericórdia, ele pedia a bênção da graça, mas Deus já tinha tomado a decisão. Deus tinha dado o decreto sobre aquela criança. Muitas vezes nós pensamos que por falar demais, começamos a falar para os outros aquilo que nós estamos passando, começamos a contar para todo mundo. Hoje, um mal tão grande é a internet, né? Você quer saber da vida das pessoas? Entra no Facebook, né? Tudo que a pessoa está sofrendo, ela coloca no Facebook. Tudo que é lamentação, e aquilo dá a impressão que aquela pessoa está sendo injustiçada, muitas vezes pelo que ela está passando. Nós devemos nos calar. Quando vem a tempestade, é nos calar, nos aquietar, ficarmos quietos e argumentar com Deus. Não adianta ficarmos passando nosso problema para todo mundo. Se fecha, fale com Deus, peça misericórdia, peça que Ele altere o seu plano, peça que Ele venha poupar, que Ele venha diminuir esse sofrimento. No versículo 18 diz assim: e sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi, dizer-lhe que a criança estava morta. Temia dizer para Davi. Hoje, as pessoas não podem ouvir uma notícia ruim, que logo pensam em tirar sua própria vida, né? Davi, longe do homem, queria cometer um suicídio, né? Ele começa a ter outras atitudes. Quer dizer, os anciões começam a temer pelas atitudes que Davi agora estava tomando. Quer dizer, ele estava lá 7 dias, prostrado, não comia, não bebia, não tomava banho, não conversava com ninguém. O que esses homens pensaram? A hora que nós demos a notícia a ele, ele não vai resistir. Ele vai tirar a própria vida. Perdeu a esperança. Mas Davi, ele nos traz outro ensinamento nesta passagem. As respostas dos grandes homens, ao enfrentar a tempestade, nos ensina como enfrentá-las. Suas atitudes reconhece o poderio de Deus. Outro homem que passou por tempestades foi Jó. Primeiro capítulo de Jó diz assim no versículo 20: então se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como nós respondemos às situações, ou nós nos tornamos grandes, ou nos tornamos medíocres. Quando vem
a resposta, quando vem a colheita dos nossos erros, de não ouvirmos Deus, como nós lidamos com a situação, no meio da tempestade, como nós lidamos com a situação, nós nos tornamos vencedores ou derrotados. Davi, naquele momento, os anciões esperavam que ele fosse tirar sua própria vida. Ele chorou, ele se lamentou, ele clamou a Deus, ele não nos ouvia, ele não queria comer. Como que eu vou dar essa notícia agora para o rei, que a criança que ele, por uma semana, ele se isolou, morreu? Qual vai ser a resposta? Como ele vai reagir? Como você tem reagido aos problemas? Como você tem reagido às tempestades? Como você reage, te faz mais forte ou mais fraco. A palavra do Senhor diz assim em Provérbios: se fores frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Se fores frouxo no dia da adversidade, se você não souber reagir nos dias da adversidade, a tua força será pequena. O que quer dizer? Você será uma pessoa pequena, você não terá força, tudo pode te derrubar, tudo pode te destruir. Temos que saber que Deus, Ele permite muitas coisas. Sabemos que na vida de Jó, Deus permitiu para que viesse. E Deus estava com ele. E Jó, ele poderia naquele momento começar a murmurar contra Deus. Sabe, é muito fácil quando nós saímos de uma vida simples e começamos a prosperar. Mas Jó fez ao inverso. Deus prosperou a vida dele. Não havia alguém tão grande quanto Jó, tão abençoado quanto Jó, uma família feliz, e começa a vir abaixo, começa a desmoronar. E uma das situações sobre a vida dele é exatamente uma tempestade. Veio raios, matou seus animais, matou seus filhos. E como Jó, ele se posiciona. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra. E diz a palavra, e adorou. Adorar em qualquer situação. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Ao enfrentar a tempestade, nós devemos nos calar. Parar de murmurar, parar de se lamentar, parar de maldizer, mas aprender com os grandes homens que passaram por tempestades. Davi, Jó, passaram por grandes tempestades, porém, venceram. Venceram como? Se posicionando, sabendo se posicionar. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 20, e até o de número 24. Diz assim a palavra: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem as fontes para a vida. Guarde o teu coração. Se nós não guardarmos o nosso coração, o nosso pensamento,
E quando vier a tempestade, vier aquilo que nós semeamos, e quem semeia, colhe. Ainda domingo eu pregava que a semeadura não é só para as coisas ruins, são para as coisas boas também. Da mesma forma que a palavra nos diz, tudo que você semear, e muitas vezes levamos só para o lado negativo, mas para o lado positivo também. Quando você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas quando semeamos coisas ruins, nós temos que saber que o que nos espera a colheita? Coisas ruins. Então, guarda o teu coração. E somos pecadores, somos homens sujeitos às paixões. Ninguém está livre do erro, do pecado. A palavra não esconde, os heróis da Bíblia, a palavra não esconde que eles foram homens comuns, pecaram. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas teve momentos de erro, teve momentos de fracasso, pagou as consequências dos seus pecados. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus não perdoa? Perdoa, mas as consequências dos nossos pecados nos acompanham. Deus perdoa. A palavra do profeta veio para Davi dizendo assim, não morrerás, porém, da sua casa nunca se afastará a espada. Por isso nós temos que saber aquilo que nós estamos lançando, aquilo que nós estamos semeando, porque as consequências nós colhemos sim. Os pecados são perdoados, mas as consequências nós passamos por elas. Quantas vezes nós, ao olharmos para essa situação, não aprendemos? Temos que olhar para Jó, temos que olhar para Davi, como é que eles venceram as tempestades na sua vida, como eles passaram por situações adversas, qual foi a reação que eles tiveram. Muitas vezes nós olhamos os bons resultados de Jó no final do seu livro, mas quais foram as atitudes em meio à tempestade? Como Jó, ele se posicionou em meio às tempestades? Ele murmurou contra Deus? Ele amaldiçoou Deus? Não, ele reconhecia, ainda que ele não soubesse nem porque ele estava passando por aquilo, mas ele reconhecia que ele era pecador, e Deus estava no controle de todas as coisas. Deus deu e Deus tirou. Deus, Ele é supremo, Ele decide, Ele está acima de todos nós. Então, suas atitudes reconhecem o poderio de Deus. Quantas pessoas continuam o sofrimento depois que Deus já realizou a sua vontade, né? As pessoas vivem, tem pessoas que você se encontra com ela e elas continuam no sofrimento de muitos anos, não venceram, não saíram, eu digo que começam a rodar a sua vida em círculo. Tem pessoas que param no pior dia da sua vida e nunca mais saem daquele pior dia da sua vida. Uma coisa que nós temos que aprender, as tempestades são temporais, elas passam. Temos que nos fortalecer no meio das tempestades, confiar em Deus. Como que Davi faz no meio da tempestade? Ele se cala, ele não sai procurando, ele não procurou nem os sábios do seu reino para falar, ele foi para um dos seus aposentos, e ali fica por 7 dias, ele e Deus, buscou a Deus pela vida da criança, ele buscou para que Deus usasse de misericórdia, mas Deus tinha outro plano. Os planos de Deus são maiores do que o nosso. Quando eu reconheço isso, quando eu aceito isso, eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está no controle da minha vida, por mais que eu não consiga entender o momento, eu sei e tenho a certeza que vai terminar bem, porque Deus está no controle. Então as tempestades são temporais, elas passam.
Mas tem pessoas que ficam em um sofrimento. Deus já realizou a sua vontade, e ela continua naquele sofrimento, continua pedindo o que não vai mudar mais, o que não pode mudar mais, o que não tem condições para mudar mais. Veja bem o que Davi fala no versículo de número 23, diz assim: porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi dá por encerrado isso. O que nós temos que aprender é dar alguns assuntos por encerrado na nossa vida. Quando Deus deu um basta, acabou. Não adianta nós ficarmos tentando mudar a situação. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Por que eu iria buscar agora? Algo que Davi faz, impressionou todos no palácio. Versículo 19 diz assim: viu porém Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupa, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Olha aqui algo interessante. Nem no templo Davi estava indo nesses 7 dias. Nem mesmo subindo ao templo Davi estava indo. Davi tinha se fechado. Era ele e Deus. Ele conversando com Deus. 7 dias, clamou, jejuou, orou. Mas no momento que os seus servos confirmam, a menina está morta, ele toma uma atitude que nós devemos tomar para seguir a vida. Levantou, lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Entrou na casa do Senhor e adorou. E pediu pão. Eles lhe puseram pão e comeu. É bom esta palavra. Aqui você sempre encontra pão na casa do Senhor. Sempre há um pão espiritual para te fortalecer, para você continuar a caminhada. Comer para continuar a caminhada. Como é que nós saímos da tempestade? Nos calando, esperando Deus agir. Mas quando Deus já fez, temos que subir à casa do Senhor, levantar, não fique mais prostrado, lave, se unja, muda suas vestes, entra na casa do Senhor e adore. Nós estamos passando por uma tempestade. Qual é a atitude que nós temos que fazer? Nos levantar, nos lavar, nos ungir, mudar as nossas roupas, entrar na casa do Senhor e buscar pão para continuar a nossa caminhada. Davi não comeu no palácio, Davi comeu no templo. Pão espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Onde podemos encontrar forças espirituais? Só em Deus, só em nosso Senhor Jesus Cristo. Então as atitudes em meio à tempestade farão a diferença. Tem pessoas que vão continuar nesse sofrimento, desesperadas. O mal que veio, veio. Se Deus permitiu, Ele nos dará o escape, mas nós temos que tomar uma posição. Enquanto ainda estamos vendo uma situação difícil, o vento soprando, temos que orar, temos que buscar, temos que clamar a Deus, porque só Ele pode mudar os decretos, só Ele pode trazer a graça, aquilo que nós não merecemos,
não merecemos, mas Ele pode nos dar. Pode nos abençoar, pode nos dar a coragem, pode nos dar alegria, pode nos dar a saúde, pode curar a economia do nosso país. Então, é diante de Deus, não adianta nós ficarmos debatendo, brigando. Vamos orar, é um tempo de orar, pedir para que o Senhor mude os decretos da nossa nação, mude os decretos, mude aquilo que se levantou contra a nossa nação. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim, do versículo 1 e o 2: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Todos os mandamentos que vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais. No versículo de número 2 ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Provérbios 4 diz assim: o que você deve guardar, guarda o teu coração. O que você tem guardado é a palavra de Deus? Você tem crido na palavra de Deus? Você tem tomado posse da palavra de Deus? Enfrentar a realidade. Davi, ele veio e enfrenta a realidade. A realidade é o que nós estamos vivendo. A realidade é o que está acontecendo aí. Os problemas se levantaram contra a nossa nação. Mas Deus tem permitido para testar o nosso coração. Provérbios diz que algo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Dentro do teu coração está a fonte da vida. Aquilo que Deus colocou em teu coração. A tua palavra eu guardei em meu coração, para não pecar contra ti. Sabe, quando vem os vendavais, quando vem as tempestades, é o momento que nós podemos nos rebelar contra Deus. A mulher de Jó dá um conselho a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele tinha algo guardado em seu coração. Deus me deu, só Ele pode dar e só Ele pode tirar. Ainda que o inimigo veio contra você, o Senhor dará a retribuição. O Senhor restaurará tudo aquilo que o inimigo tentou roubar, como a vida de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, pelos seus familiares. Deus vai restituindo tudo aquilo que ele tinha antes, em dobro. Lucas capítulo 14, versículo 11 diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que Deus venha tirar a soberba do nosso coração, que nós venhamos diante de Deus, com o coração contrito e quebrantado, como Jó foi. Deus, foi o Senhor quem deu. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto. Tudo que eu tenho foi o Senhor quem deu. Davi, ele se humilha diante de Deus. Ele reconhece que mesmo ele sendo rei de Israel, ele só era rei porque Deus o tinha exaltado, Deus o tinha levantado. E quando ele ouve sobre o pecado, ele diz: pequei contra o Senhor. E esse arrependimento, Deus livra a sua vida e concede a ele a graça imerecida.
Nós não merecemos a graça de Deus. Nós não somos merecedores da bênção de Deus. Mas Deus é bom. Deus ouve as nossas orações. Nesta noite, as atitudes que você tomar diante do vendaval farão a diferença. Se cale, se aquete. Deus está no controle da tempestade. A voz de Deus troveja. A voz de Deus está nos relâmpagos. Saiba que Deus está com você nessa situação. Não importa o que você esteja passando, Deus está no controle. Você crê nessa palavra? Curve a sua cabeça. Se humilha diante de Deus. Muitas vezes as coisas estão acontecendo para que Deus saiba como é o nosso coração. E te lembrarás de todo o caminho para o qual o Senhor teu Deus te guiou. Lembra-se de onde Deus já te tirou. Lembra-se como Deus já operou na sua vida. Quando você muitas vezes não sabia nem como iria fazer, mas Deus te direcionou. E Ele diz agora que Ele humilhou o povo. Era o seu povo. Humilhava o povo para poder provar, para saber o que estava no coração, se guardaria os mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Davi, quando se levanta, ele vai buscar o pão no templo. É no templo que ele pede: me dê de comer, me dê pão. Será que não havia pão no palácio? Será que ele não poderia ter dado uma ordem, dizendo: olha, prepara o melhor manjar, porque eu fiquei 7 dias sem comer? Não. Ele foi ao templo honrar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, passando pelos vendavais que o Senhor está te livrando. Não se esqueça, porque o Senhor está te provando, o Senhor está nos provando. O Senhor quer saber o que você tem no seu coração. Se no meio desse vendaval, você vai lembrar que Ele é Deus, ou você vai começar a amaldiçoar, vai começar a murmurar, e vai se esquecer que no templo tem o pão que sacia a fome espiritual. Não se esqueça que na casa do Senhor há alimento. Peça para que o Senhor venha ao teu socorro nesta noite. Que o Senhor ouça a tua oração. Que o Senhor mude decretos. Mas creia que Ele está no controle de todas as coisas. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Honre ao Senhor. Deus te abençoe nesta noite e te guarde por tudo que o Senhor tem nos preparado. Amém?